BTC, a mesma coisa, na minha opinião, está marcando um topo, tá? Então, Bitcoin hoje perdeu o fundo anterior no gráfico diário, tá? Finalmente cedeu uma queda no gráfico diário. Média de 8 apontada para cima. Se a gente perder a região de 25 mil dólares aqui, tá? E mais ainda, perder 24 mil dólares, então entre 25 a 24 mil dólares, se a gente perder, a gente retoma a tendência de baixa abaixo da média 8 semanal, a média de 8 semanal vai inverter. Antes disso acontecer, na minha opinião, abril vai ser um mês mais lateral. Por quê? Porque geralmente antes de tomar uma decisão, ele tende a se segurar nessa porção compradora aqui. Então aqui tem uma porção de pessoas que vão comprar. Mas o mais provável é que depois dessa lateralização o mercado comece a cair. Até porque, do mesmo jeito que eu mostrei ali para vocês no padrão diamante, né, padrão diamante lá do S&P 500, nós temos o padrão diamante também no Bitcoin, a moeda da praia. Então, buscou, liquidou os apostadores de baixa, liquidou os apostadores de alta. E agora a gente tem espaço para voltar a cair, ou seja, a tendência anterior. Eu sei que tem muita gente que não aguenta ouvir a verdade, mas a verdade é o seguinte: existe smart money e busca de liquidez e ele vai querer buscar esta região aqui de baixo. Então esse é o primeiro alvo, né? Depois que ele acabar com toda essa lateralização, eu acredito que o mercado vai vir buscar no mínimo ali os 16 mil dólares. Mesma coisa o Ethereum. Então o Ethereum também deixou marcado aí um smart money aberto. Inclusive, nós temos aí, ele não conseguiu superar a resistência do megafone que eu tinha mostrado para vocês, tá? Então, ele tem grandes chances, o Ethereum, de perder a média 8 semanal e enfraquecê-la, né? Voltar depois a ter uma pequena alta naquela região da retração de Fibonacci e depois a gente vai vir, na minha opinião, testar esta região aqui do fundo. 800 dólares por unidade é uma grande possibilidade de acontecer esse reteste nessa porção do preço. Então, 800 mil dólares por unidade. Mas antes, a gente precisa ainda lateralizar esta média. Então, por enquanto, para abril, ainda espero lateralização aqui nessa região, principalmente a entrada de abril, né? E só depois ele fazer topos e fundos descendentes novamente abaixo da média 8. Tivemos um trimestre de alta. Eu até achei que a gente poderia evoluir para um semestre, porque aqui essa região ficou em aberto, ó, tá? Só que aqui capturou o Smart Money no semanal. Então a gente tem um Smart Money semanal aqui. Ele foi capturado, tá, pessoal? Essa região é uma região de realização. Na minha concepção, essa barra aqui ela vai ser engolida nas próximas semanas, tá? Em abril, eu acredito que nós vamos retomar a baixa. Do mesmo jeito que subiu em março, eu acho que vai devolver tudo em abril. Acho que mês de abril vai devolver exatamente tudo que subiu. Região de Smart Money foi marcada, já foi fechada aqui no gráfico do Ethereum, no gráfico semanal. Então agora eu acho que vai ficar validado mesmo o nosso MACD, tá? Então agora que o MACD ele vai começar a fase de cruzamento para baixo. Já expliquei para vocês que o que eu espero é os cruzamentos para baixo dessas duas médias, que façam um fundo mais alto do que o fundo anterior lá no futuro, lá talvez no final do ano, talvez na entrada de 2024, e lá vai ser o momento realmente de quem comprou lá vai se dar muito bem, tá? Não sei qual a velocidade dessa baixa, tomar muito cuidado com a média 8 semanal, então uma vez que ela foi perdida, isso significa que essa aqui é uma barra de exaustão. Para mim tá bem evidente que isso aqui é uma barra de exaustão, tá? Não é uma barra de reentrada, de reinício de tendência de alta. Para mim, na verdade, ela é uma barra de manipulação ou uma barra de busca de Smart Money para depois buscar o Smart Money inferior. E independente do que aconteça com Binance, com não sei o que, eu acredito que os preços vão chegar nessa região. Eu sei que parece improvável para muitos de vocês, né, que o preço chegue até os níveis lá de baixo, mas acredite, é bem plausível que isso aconteça até junho e julho, dele buscar estas regiões. Inclusive, acredito que abril vai ser a reentrada da porção dos preços abaixo da média 8 semanal para provocar o início da depressão. Então ainda tenho a tese de que tem um início de depressão e que esse fundo aqui será retestado. No reteste desse fundo vai levar várias semanas para chegar nesse ponto,
na minha concepção. O mercado vai lateralizar, cair um pouquinho, lateralizar, cair um pouquinho, lateralizar, cair um pouquinho. Vai ficar tipo assim, ele vai andar e lateralizar um pouquinho, andar e lateralizar um pouquinho, andar e lateralizar um pouquinho, tá? E se isso acontecer, é a melhor coisa do mundo, porque quando o mercado cai sem volume e ele vai segurando, nós temos aquilo que a gente chama de fundo dos deuses, tá? Então, o fundo dos deuses, geralmente, ele é isso daqui, tá? Isso é o fundo dos deuses, né? O movimento anda em escadinha para baixo, tá? Se aproximando do smart money inferior. Percebam que lá no dia do Covidão, ele tocou no smart money aqui do toque final, né? Foram várias semanas para ele fazer esse movimento. O mesmo acredito que vai acontecer aqui, tá? Então, acho que a gente vai movimentar para testar mais uma vez. E aqui vai ser a região de momento auge para compra. Claro que isso aqui pode passar e pode bater lá os $400, porque nós temos Smart Money aberto nessa região também. Então ele pode passar reto, caso crie-se uma recessão, uma queda muito forte, uma depressão do mercado, o Smart Money faça isso, tá? Então altcoins, eu já pulei fora do barco das altcoins. Dólar, expectativa de voltar a subir em breve, marcando fundo duplo aqui. Na minha opinião, dólar vai voltar a subir. E Nasdaq, as maiores empresas aí de startups, marcando topo duplo assim que possível, né? Isso vai indicar queda para o mercado cripto se ele marcar de fato, o que na minha opinião vai acontecer, tá? Eu acredito realmente que no MACD agora de região 0 aqui semanal, nós vamos retomar agora e abrir a nova perna de baixa. E essa nova perna de baixa ela pode ser mais rápida ou pode ser mais lenta, dependendo aí do mercado. Se ela for mais lenta, a gente vai talvez encerrar ali por setembro ou outubro deste ano, e essa segunda perna de baixa. Se ela for mais rápida, ela pode terminar em junho e julho, tá? Mas eu vou ficar de olho então agora no MACD semanal, nesse pullback do MACD semanal, que eu acredito que vai ser a melhor oportunidade de comprar, vai ser exatamente nesse ponto aqui, tá? Então, provavelmente a partir de abril, maio, junho, vai ser as melhores épocas aí para acumular criptos, para depois vender lá na frente, vender lá no futuro. Até porque tem muita gente que está duvidando da capacidade do mercado cair. Eu já falei 1 milhão de vezes, nunca duvide da capacidade que o mercado tem de cair, certo? Pessoal, vou ler algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que tem muita mensagem aqui. XRP não vale nada, cara, várias criptos não valem nada, tá? Altcoins acredito que vão cair bastante, tem uma outra altcoin aqui que vai dar tudo certo. O tio Francisco falou o seguinte: Augusto, o que você diz vai acontecer tudo ao contrário, então vai lá, compra, filho, mas compra 100%, porque depois quando tu perder tudo, tu vai voltar aqui, tu vai virar meu fã. Fala, fofa, seu curso é muito ruim, nota 10. Tamo junto, fofa. Vamos lá. O que você diz vai acontecer... Não, cadê? Léo, eu tô comprando, se derreter, compro mais, que vem o apocalipse. Shiba é boa mesmo, só shortar alavancado que é sucesso. Exato. É uma análise gráfica e pouca atenção pro... É muita análise gráfica e pouca atenção pro halving do Bitcoin. Em todos os ciclos do Bitcoin, 12 a 15 meses antes do halving fez o mesmo cenário. Fale sobre... Bom, eu fui um dos primeiros brasileiros, acho que fui o primeiro brasileiro a falar sobre a teoria do halving, né? A queda da recompensa de mineração, numa época que ninguém falava sobre isso no YouTube brasileiro. E na minha concepção, o halving ele não vai ter nenhum tipo de impacto como teve nos anteriores. Por quê? Porque a quantidade de bitcoins, a quantidade de emissão já passou aí dos 90%. Então, eu acho que o halving, nesse novo contexto do mercado, eu acho que ele não vai ter um impacto tão grande quanto ele teve nos outros halvings anteriores. Tá? Até porque tinham caído, sempre cai pela metade, né, o número de emissão de bitcoins, mas o bitcoin só vai se valorizar enquanto tiver demanda. Se a demanda está baixa, como é o caso que está acontecendo, e nós estamos marcando topo no gráfico, eu não vejo necessidade de acreditar que o mercado vai continuar subindo sem demanda. Tá? Então o grande problema é hoje não há demanda, não há dólar na praça, não há dinheiro, não há pessoas interessadas em comprar criptos agora neste exato momento. O número de pesquisa pelo termo Bitcoin está nas suas mínimas. Isso mostra bastante desinteresse
em comprar criptomoedas agora e mercados de ativos de risco no geral. Então, acho que o Bitcoin está marcando um topo. Esse topo é uma retomada, na minha concepção, de baixa, tá? Posso estar completamente enganado, mas se a gente perder a média 8 semanal, majoritariamente vendido, né? 80% vendido, 20% exposto no mercado apenas em ativos que eu acredito que vão se valorizar no longo prazo, mas no meu conceito aqui, eu acredito, e isso é só uma opinião minha, não sou dono da verdade, mas na minha opinião nós vamos fazer um movimento de depressão, tá? Um movimento de depressão, tal como nos ciclos de mercado, é a fase onde tem muita lateralidade com queda, o mercado perde bastante volume, perde bastante velocidade e, no mínimo, agora no curto prazo, eu acredito que o Bitcoin, o Bitica da Massa, o Bitica da Massa vai voltar para a entrada desta barra aqui, tá? Até porque, na minha opinião, isso aqui é uma barra de exaustão e não uma barra de impulso, uma barra de bull market, tá? Bull market não vai passar aqui, eu acho que esse ano, por conta da parte fundamentalista. E outra, ele já consumiu, então, um dos smart moneys. Existe outro aí, a região de 32 mil ainda era, para mim, a região mais interessante, 32 mil dólares. Seria uma região mais interessante de venda, mas se a gente for engolida essa barra na entrada de abril, no próxima semana, né, engolir essa barra semanal, aí sim ele vai fazer uma confirmação de baixa, tá? Então, quando aconteceu o engolimento desta barra aqui, que é uma barra, na minha opinião, de exaustão, a retomada de baixa vai ficar bastante nítida, e aí quanto mais baixa, mais as pessoas vão ter medo, mais as pessoas vão ficar preocupadas, mais realização vai ter, e na verdade, quem faz isso é o Smart Money, né? E o mercado daí pode buscar os 12 mil dólares e possivelmente próxima dessa região dos 12 mil dólares, tá? Principalmente se tiver confirmada uma quebradeira generalizada de bancos, certo? Então, basicamente é isso. Tem 2 links especiais na descrição, Crypto Blinders, a segunda temporada, a segunda turma, fica aberta aí durante no máximo aí mais 20 dias, então você tem a oportunidade de estudar, enquanto o mercado vai, na minha concepção, fazer um movimento de queda, né? E já se prepara para começar a pensar em comprar fundo quando, de fato, ele começar a consolidar em depressão, a última fase que a gente vai ter a oportunidade, na minha opinião, de comprar barato e extremamente barato. Beleza? Depois disso é só alta infinita, então tenham bastante paciência.